Cloridrato de venlafaxina. Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre esse medicamento, a bula completa, tudo que você precisa saber sobre esse medicamento. E vou te falar mais algumas coisas muito importantes. E eu vou te falar mais coisas sobre ele, quais as contraindicações, as indicações, quem pode tomar, quem não pode tomar e muitas outras coisas. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Nesse vídeo vamos falar sobre a venlafaxina. Esse é um medicamento utilizado para tratamento de transtorno de ansiedade, de depressão, transtorno do pânico, pacientes que têm medo de sair com o público, a chamada agorafobia. Tudo isso é possível tratar com a venlafaxina. A venlafaxina é uma medicação com a apresentação de comprimidos, 37,5 miligramas, de 75 miligramas por comprimido e de 150 miligramas por comprimido. Todos esses comprimidos são de liberação prolongada, ou seja, quando você ingere um comprimido desse, ele demora para ser liberado no seu intestino para que seja feita a absorção lentamente para que a medicação possa estar na corrente sanguínea com maior uniformidade. E como funciona? Como age a venlafaxina? A venlafaxina, ela age nos neurotransmissores cerebrais, nos nossos neurônios, regulando a quantidade de serotonina, de dopamina e de norepinefrina, que são os neurotransmissores responsáveis quando há algum distúrbio, alguma desregulação na quantidade, os níveis desses neurotransmissores para evoluir, para ocasionar as doenças que eu falei anteriormente. A ansiedade, o transtorno do pânico, a depressão, a agorafobia, fobia social, todos esses transtornos psiquiátricos, a venlafaxina vai corrigir os níveis desses neurotransmissores, regulando e equilibrando-os, fazendo com que haja o tratamento adequado destes transtornos. Uma coisa interessante, quando você toma a medicação ou inicia esse medicamento, ele vai fazer efeito dentro de 3, 4, 7 dias, dependendo de cada pessoa. Ou seja, não ache que a medicação irá ter um efeito imediato. Às vezes, você vai lançar mão de outros medicamentos para controle imediato. Entretanto, você vai esperar também, vai utilizar juntamente, concomitantemente, a venlafaxina para que seja tratado adequadamente com as doses que foram prescritas para que ele faça o efeito aí dentro de uma semana. E quem não pode utilizar esse medicamento e algumas precauções. Pacientes idosos não precisam de correção de dose, então uma precaução que eu devo falar aqui. Menores de 18 anos, não há estudos sobre esse medicamento nessa população, por isso deve tomar muita cautela e, se possível, não utilizar em menores de 18 anos de idade. Agora, gestantes e lactantes, é recomendável não utilizar essa medicação e, se for utilizar, somente com acompanhamento de um médico especialista, onde ele avaliará os riscos e benefícios para o bebê e para a mãe em continuar ou iniciar essa medicação durante a gestação ou durante a lactação. Pacientes que fazem uso de medicamentos inibidores da monoaminoxidase não podem utilizar esses medicamentos junto com a venlafaxina. Há uma interação medicamentosa que pode ocorrer e pode ser potencialmente fatal. O que você deve saber antes de iniciar esse medicamento? Pois algumas coisas, as precauções que é interessante falar. O uso da venlafaxina deve ser monitorado principalmente em pacientes mais jovens e também naqueles que têm ideação suicida. Por quê? Os pacientes que começam no início do tratamento a tomar a venlafaxina podem piorar e ter maior ideação de suicídio, ou seja, pensar mais em suicídio no início do tratamento, principalmente adolescentes. Por isso que eu falei anteriormente, não utilizar essa medicação em grupos de crianças ou adolescentes ou adultos jovens, que é visto em alguns casos do uso dessa medicação. Outra precaução muito importante:
Pacientes que fazem uso de álcool em grandes quantidades, que fazem abuso de álcool, alcoólatras. Esses pacientes dependentes de álcool não devem utilizar a venlafaxina junto com álcool. A utilização de álcool com venlafaxina, com esse medicamento, pode causar depressão do sistema nervoso central, ou seja, o paciente ficar sonolento e causar até uma parada respiratória. A venlafaxina, por ser excretada pela urina, tem que ser dada em pacientes com insuficiência renal com muita cautela. Nesse caso, é bom fazer um monitoramento de perto desses pacientes e iniciar com doses baixas. Outra coisa muito importante, a venlafaxina, em alguns estudos, mostrou aumento da pressão arterial. Naquele paciente que é muito hipertenso, que tem pressão que não está controlada, acima de 15, 16, e ainda não teve controle com seu médico, ou então até hipertensos bem controlados, quando fazem uso dessa medicação, podem ter aumento da pressão arterial. Então, se você é hipertensa, está tomando essa medicação e está descontrolando a pressão, esse pode ser um motivo. Uma coisa interessante que também é vista: pacientes que tomam a venlafaxina podem ter midríase. Sabe o que que é isso? É o aumento, a dilatação da pupila. Sabe quando você vai no oftalmologista e dilata a pupila com aquele colírio? É isso que pode, às vezes, causar no paciente. E o sintoma é ter uma fotofobia, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade para estar em ambientes muito claros e dá um desconforto naqueles pacientes que fazem isso. Então, é muito importante que você saiba disso e também, se o paciente tem glaucoma, tomar cuidado em monitorar se faz uso dessa medicação. Agora, se você faz alguma atividade do tipo direção profissional, ou alguma atividade de risco, sobe em alturas, em andaimes, faz manutenção de redes elétricas, atividades que demandam concentração e principalmente de alta periculosidade, tente entender que o uso dessa medicação no início do tratamento pode afetar a sua destreza, a sua atenção e a sua capacidade de concentração. Por isso, é importante evitar as atividades que eu citei anteriormente. Doutor Felipe, quais são as interações medicamentosas mais comuns da venlafaxina? As medicações, como eu falei anteriormente nas precauções, não utilizar a venlafaxina com inibidores da monoaminoxidase, de forma alguma. Outra coisa, não tomar álcool em grandes quantidades. Evitar tomar álcool em grandes quantidades para que não haja depressão do sistema nervoso central, sonolência e parada respiratória. E o que fazer quando esquecer de tomar a venlafaxina? Se eu esquecer de tomar a venlafaxina, eu posso tomar se eu estiver dentro do mesmo dia, não tem problema. Mas se você estiver muito perto, horas da próxima tomada, por exemplo, eu tomo todo dia cedo a venlafaxina e eu esqueci a dose de ontem, eu não vou tomar 2 comprimidos. Eu já vou aguardar a próxima dose para tomar apenas um. Então, a dose anterior você não toma. Então, isso é importante falar. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. Agora, se você quer um conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Nós temos um Netflix exclusivo somente de arritmias cardíacas para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja membro e participe de todos esses benefícios. Agora, uma parte muito importante: quais os efeitos colaterais que essa medicação pode me dar no início do tratamento? As reações mais comuns que ocorrem em mais de 10% dos pacientes são insônia, dor de cabeça, tontura, sonolência, a boca seca e muita sudorese, o suor em todo o corpo. Outras reações comuns em cerca de 1 a 9% dos casos são diminuição do apetite, sonhos anormais, nervosismo, agitação, diminuição do libido e até impotência sexual. Não é uma medicação muito boa para ser prescrita, por exemplo, em homens jovens. Prurido, coceira, sensação de fraqueza, e ela também faz perda de peso por diminuir o apetite. Então, a venlafaxina é uma medicação que pode ajudar o início do tratamento a pessoa perder peso em cerca de 1 a 8, 9% dos pacientes. Então, mas não é uma medicação que vai fazer você perder peso e manter essa perda de peso. O que eu quero trazer aqui para você é que a venlafaxina é uma medicação muito utilizada. Temos algumas restrições importantes, como eu falei, mas é uma medicação segura. É importante começar com doses pequenas, 37,5, e pode ser chegar até
doses de 150 miligramas, 300 miligramas, mas geralmente a dose de 75, a dose média de 75 miligramas é a dose mais recomendada. Por ser um comprimido de liberação lenta, ele vai ser dado uma vez ao dia e os pacientes têm grande melhora no caso da depressão, no caso da ansiedade, regulando aí seus níveis dos neurotransmissores do sistema nervoso central. É importante que, se você sinta algum desses sintomas que eu falei, ou outro diferente que eu não tenha falado, comente com o seu médico psiquiatra, com o seu médico clínico que passou essa medicação para você. É muito importante que você relate os efeitos colaterais ou se não está melhorando para ele. Agora, eu gostaria de saber de você. Você toma essa medicação? Você já tinha ouvido falar sobre ela? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.